Vira para quem está ao teu lado e diga assim: venha beber da água. O texto é em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo de número 16. Êxodo, capítulo 2, versículo 16. Os sacerdotes, ou melhor, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, aos quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai Jetro. Então vieram os pastores e os enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam ela: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. O versículo de número 20 vai dizer assim: e onde está ele? Disse as filhas: por que deixastes lá fora, lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações. E se você precisa ouvir algo de Deus, fala com Deus. Levanta uma das tuas mãos e diz assim: Senhor, fala comigo, no nome de Jesus. Nós vamos observar nesse texto que Jetro tinha 7 filhas, e eram elas que cuidavam do rebanho do seu pai, eram elas que cuidavam das ovelhas do pai. Elas tiravam a água do poço e elas davam de beber ao rebanho. E nós começamos a observar que quando Deus chama, Deus dá um trabalho, e que na maioria das vezes Deus chama pessoas que talvez não se sintam capacitadas para aquela função. Porque na maioria das vezes também as capacitadas não querem se submeter, não querem se esvaziar. E aí Deus mostra que Ele é um Deus soberano, que não é um Deus relativo. Falei disso hoje de manhã. Ele é um Deus absoluto. E a gente começa a aprender com Deus que tudo que Ele faz é perfeito. Você vai observar que Abraão, ele é provado 10 vezes, e a 10ª vez é quando Deus pede o seu único filho. É interessante que o texto diz: Abraão, e pede a ele o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Deus sempre pede a você o que vai te doer, o que vai ter peso de sacrifício. Eu nunca mais vou me esquecer do Bispo Pinaldo pregando aqui na igreja, e eu ali sentado, ele disse: altar não é lugar para músicos. E eu falei: Jesus, o que está vindo por aí? E daqui a pouco ele olhou para mim e disse: altar não é lugar para pastores, altar não é lugar para bispos, altar só tem direito ao altar quem sacrifica. E aí, se a pessoa que esteja sacrificando é um pastor, ela tem direito ao altar. É um levita, ela tem direito ao altar. E a gente então começa a aprender com Deus de que Ele
o tempo todo demonstra o seu amor e o seu carinho por mim e por ti. E fora essa música aqui que está me atrapalhando, eu vim aqui hoje para dizer que você é flecha na aljava de Deus. Olha nos olhos da pessoa que está ao teu lado e diz assim: você é flecha na aljava de Deus. Só que o salmista, no Salmo de número 127, no versículo 3, ele demonstra o que é isso, ou a partir do versículo 3, porque vai dizer o texto que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. E no 4 vai dizer assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Pastor Alexandre, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que agora você precisa liberar uma palavra para a pessoa que está do teu lado, que vai modificar, que vai mudar instantaneamente a vida dela, porque ela já entendeu que ela é flecha na aljava de Deus. Mas você vai virar para ela e vai dizer: você não foi feito ou feita para apodrecer na aljava. Você foi feito e foi feita para ser lançada. Você não foi criado para apodrecer na aljava. O guerreiro, ele quer poder lançar você, o pai quer poder lançar você. Eu amo quando o apóstolo Paulo vira aos Filipenses e diz assim: cuidado com os falsos, com as pessoas falsas que fazem a circuncisão. O que ele está dizendo com isso? Cuidado com os falsos pais, porque só levava o filho ao 8º dia o pai. Porque qual era o propósito do pai? O propósito do pai era levar o seu filho para ser circuncidado, mas ele sabia que ele amava tanto o seu filho que ele não ia tirar o seu filho o direito, porque estava tocando no membro íntimo, o direito de amanhã gerar outros filhos. Então Paulo vai dizer aqui: cuidado com os falsos, aqueles que estão circuncidando de forma errada, tirando dos filhos o direito, o privilégio de poder gerar outros filhos. Você vai entender isso aí. Você sabe qual é a diferença do líder e do pai? O líder, irmãos, é aquele que quando você está aprendendo a andar de bicicleta, já falei isso aqui, você está aprendendo a andar de bicicleta, ele segura no cilinho, que é o banco, ele corre contigo, mas ele não te solta. Por quê, pastor? Porque ele tem medo de você cair. O líder, ele segura você, dê-me toda a tua atenção. Ele segura, porque ele tem medo de você cair. Ele não é capaz de dar impulso. O pai não, irmãos. O pai é aquele que quando percebe que o filho já começou a se equilibrar, ou seja, antes era 2 rodinhas, aí tirou uma, o filho já está andando de bicicleta do lado torto da rodinha que o mantém sustentado. E aí esse pai, o pai é diferente. O pai, ele segura no cilinho, William, e o pai, ele tem o prazer, sabe de quê? De empurrar, de dar impulso. Por quê, pastor? Porque ele quer que o seu filho aprenda. Existem líderes, irmãos, travando o ministério de pessoas. Eles empurram. Por quê? Por que o pai empurra? O pai empurra, não é que ele quer ver o filho cair, não, irmãos. Porque o pai empurra e o pai anda do lado, corre do lado. Sim ou não? Quem é pai aqui que já ensinou seus filhos? Sim ou não? Você empurra e você corre do lado do teu filho. Eu vim aqui para te dizer que o pai está correndo do teu lado, mas ele quer que tu pegue impulso, ele quer que tu tenha equilíbrio, ele quer que você caminhe. O pai percebe que o filho já consegue andar sozinho, William. Sabe o que o pai faz? O pai senta e
o pai admira. Eu vim te dizer que vão existir problemas, que Deus vai virar para você e vai dizer: eu não vou me meter, porque eu botei em você uma unção, um poder, eu te dei uma capacidade e você pode vencer. Eu só vou te assistir, filho. Vira para a pessoa do teu lado e diz: Deus está te dizendo que só vai te assistir, porque Ele te capacitou, Ele te ungiu, e Ele está dizendo: vai, filho, vai, vai, vai. És meu maior prazer. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: Deus te chamou como pioneiro. Eita! Eu já te mostrei que Deus é Deus de continuidade. Ele começa com Abraão, dá continuidade em Isaac, que dá continuidade em Jacó. Então nós temos que aprender que Deus é Deus de continuidade, mas Ele começa com alguém. E pode ser que Deus esteja dizendo: eu estou começando contigo no meio da tua parentela. Eita! E o pioneiro, irmãos, é aquele que eu costumo dizer que é sol no lombo sem descanso. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: eu não vou te enganar. Se você quiser ser pioneiro, se prepare para o sol intenso sobre você. Mas como a palavra de Deus, ela exorta, edifica e consola. Libera o consolo sobre a vida do teu irmão agora aí, que ele está preocupado, ela está preocupada. E diga assim: você vai ser o pioneiro, mas depois de você, pessoas vão usufruir de uma sombra maravilhosa que você vai proporcionar para elas. Oh, você vai proporcionar para elas. Mas isso vai começar por você. É através da tua vida que Deus quer agir. Ele está dizendo para você: continua nessa pegada, não desiste não. Não desanime, irmãos. Tem algo que eu notei aqui que é importante compartilhar contigo. Você vai observar que um dia Jesus pergunta para os seus discípulos assim: o que estão dizendo de mim? E aí os discípulos saem e trazem informação para Cristo. E aí eles viram e dizem assim: meu Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus ouve. Aí Jesus pergunta e diz assim: e vós, que dizeis que eu sou? Oh, agora ele está falando com os 12, agora ele está falando contigo. Aí a Bíblia diz que se levanta um homem chamado Simão Pedro. E Pedro vira e diz: Senhor, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus prontamente diz: Pedro, não foste nem carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou te dar uma revelação diferente, porque você vai ser a tipificação da igreja.
Você vai ser uma pedra, Pedro. Eu vou ser a pedra angular, a pedra de esquina, mas você vai ser uma pedra, e a igreja vai ser tipificada através da tua vida. Você entendeu até aí? Diga amém, por favor. Aí Jesus leva no Getsemane, já no final da sua trajetória, leva com ele Pedro, Tiago e João. E de repente levam 3. Repita comigo, levam 3. Pedro, Tiago e João. Gente, Pedro, Tiago e João. E você vai observar que Jesus, ele, nesses 3 que ele leva, ele diz: olha, eu vou me afastar um pouquinho de vós. Um tiro de distância. E a Bíblia diz que Jesus estava tremendamente angustiado. Ele não queria passar aquilo para os seus discípulos. E ele se afasta. E quando ele volta e encontra os seus discípulos. O que ele encontra, irmãos? Eles estavam dormindo. Quantos discípulos ele levou com eles, irmãos? Quantos? 3. Me ajuda, quem ele levou? Pedro, Tiago e João. E por que no texto, quando ele volta, ele só chama a atenção de Pedro? Você sabe por que ele só chama a atenção de Pedro? Porque Jesus já havia se revelado para Pedro. Eu vim aqui para te dizer: para de reclamar, para de murmurar, para de achar que as coisas, a cobrança está forte demais. Ah, pastor, a cobrança sobre a minha vida, eu não estou aguentando. A igreja lançou um peso sobre mim, eu não estou suportando. Se há um peso, se há uma cobrança, é porque um dia houve uma revelação do poder de Deus sobre a tua vida, queridão. A cobrança está só sobre Pedro. Jesus não fala de Tiago, Jesus não fala de João, Jesus não fala com ele, Jesus só fala com Pedro. Hoje eu vim aqui para te dizer que Jesus quer falar contigo, igreja. Ele quer falar comigo, ele quer falar: Alexandre, eu estou aí pregando, mas sou eu que estou ministrando na tua vida. E nós temos que entender isso, irmãos. Se a cobrança é porque há chamado, se a cobrança é porque há ministério, e nós temos que aprender a nos submeter, irmãos. Moisés foi criado no Egito, mas ele não era do Egito. Você foi criado nesse mundo, mas você não é desse mundo. Eu já expliquei que quando Barrabás tenta um acordo com Cristo, ele era um revolucionário. Olha, se você se juntar comigo, se o Senhor se juntar comigo, Jesus, nós vamos juntar a força e o amor, nós seremos indestrutíveis, nós vamos vencer os romanos. Mas Jesus vira e diz: olha, eu não sou, meu reino não é deste mundo. Sabe, irmãos, a igreja precisa aprender o que é estar alicerçada. Para isso, quando Deus pede, sabe o que Deus pede de nós? Filho, me dá o teu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você dá o teu coração para o Senhor, você não vai ter dificuldade de oferecer a tua fidelidade no teu dízimo. Quando toca o teu bolso, você não vai ter dificuldade de dizer: Senhor, a minha família também é tua, os meus filhos também é teu. Porque o mais importante você já deu para Jesus, que é o teu coração. Porque quando você dá o teu coração, você está dando o teu tudo. Você está dizendo: Jesus, se eu estou vivo é porque o Senhor me concede a graça de estar vivo. E isso é importante para nós, irmãos. E enquanto a gente não aprende isso, irmãos, mas nós vamos voltar para o texto em Êxodo, para você entender um pouco esse texto. Diz assim: um sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Olha para o pastor antes de eu continuar no versículo seguinte. O que Deus vai revelar aqui, irmãos, você precisa estar preparado para receber. No versículo seguinte o texto diz assim, ó: então vieram, quem vieram, irmãos? Iás, você sabe por que os pastores não queriam que o rebanho de Jetro estivesse naquele poço ali para consumir daquela água? Porque não queria que as ovelhas se misturassem. Aí você sabe o que fizeram? Os pastores enxotaram elas. Só que essas 7 mulheres, elas representam a igreja, irmãos. Eu posso levar ela a uma tipologia das 7 igrejas. Essas 7 mulheres, elas representam a igreja, nos representam. E você sabe o que tem acontecido, irmãos? Você sabe quem tem enxotado os próprios pastores? Nós. Por quê? Porque não queremos nos unir. Eu já te falei uma fala do Papa Francisco quando veio ao Brasil, e foi perguntado para ele: olha, o senhor não está preocupado com o crescimento do cristianismo, dos evangélicos no Brasil? Ele disse não. Mas por que o senhor não está preocupado? É notório, é comprovado isso. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque eles são todos desunidos. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: eu quero aprender a chorar quando você está chorando, e quero aprender a me alegrar quando você está alegre. Essa é a igreja que vai morar no céu, crente. Os pastores enxotaram. Sabe por quê? Porque é conveniente. Eu vim aqui para te dizer que aqui, como é tema da nossa meditação, é tema, aqui você tem água. Então por favor, vire para a pessoa do teu lado e diga assim: nesse ministério você tem água para beber. Venha beber água, vem. Não somos melhores que outras igrejas, mas nós descobrimos que a igreja é de Cristo, e a água também é Ele, e eu não posso te negar essa água. Vem beber água. Você faz parte de outro rebanho. Nós temos irmãos aqui da IEVAD nos visitando. Nós temos irmãos da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, lá do nosso querido pastor Jaime Soares. É um amigo. Eu quero dizer, venha beber água aqui. Leve dessa água para lá, e que nós possamos beber água lá e levar da água de lá, trazer da água de lá para cá, igreja. Eu quero uma igreja com visão de pai, irmãos, não uma visão de líder. Eu não quero ficar aqui segurando o cilindro de ninguém, irmãos. Eu quero poder empurrar. Eu quero poder dizer: vai, Deus é contigo, vai. Se é para deslanchar, vai. Se é para você prosperar, vai. Se é bênção na tua vida, vai. Porque Deus, Ele está no controle, irmãos. O céu será um só para nós. E eu não quero ficar usando isso de hipocrisia. Esses dias, alguém antes do culto, às 18 horas, antes do culto de quinta-feira, me ligou. Um pastor que eu não tenho, nem conheço do passado, mas não tenho tanta ligação. E aí, às vezes a pessoa quer aliança, mas Deus está dizendo para você: não, filho, continua aí na tua caminhada. Porque não é que... Aí uma das frases que ele me mandou no zap foi assim: pastor Alexandre, você tem que aprender que nós vamos morar no mesmo céu. Sabe, irmãos, eu não quero ficar dizendo que eu vou morar no mesmo céu que você, com hipocrisia. Eu quero olhar nos teus olhos e dizer: meu amor, minha família, minha irmã, meu irmão, nós vamos morar no mesmo céu.
no mesmo. Eu não quero ficar de hipocrisia, irmãos, usar de artifícios. Deus está dizendo para você: para de usar de artifícios, de maneiras para tentar chegar, tentar se posicionar. Deus manda te dizer que da mesma forma que fez com Ezequiel lá no capítulo de número 8, Ele pode te pegar pelo cacho do seu cabelo, e pior sou eu, né, que tem um pouco cabelo. Ele pode te pegar, ou quase nenhum, e te levantar e te levar a lugares que você nunca imaginou ir. Sabe o que os pastores disseram? Vocês não podem beber água aqui. O rebanho de seu pai não pode beber água aqui. Eu quero dizer, eu anotei aqui duas coisas e eu preciso compartilhar com você. Isso aqui, irmãos, foi no momento que Deus estava me inspirando. Sabe aquele momento que o Espírito está dizendo: vai, anota. E diz assim: aqui você... E aí, estou falando com a igreja, amém? Amém? Aqui você não é impedida. Vira para a pessoa do outro lado e diga assim: aqui, nesse ministério, você não é impedida. Vira para ela e diz assim: aqui, dá a mão a ela, diz: aqui, você é conduzida para beber água. Porque nós sabemos que da fonte que você vai beber dessa água, ela não vai secar, irmãos. Deus está falando contigo, aqui você é conduzida. Igreja do Senhor Jesus. Moisés, aqui nesse texto, era a tipificação de Cristo, irmãos. Virando para os pastores que se acham donos das igrejas, que parece que alguns versículos nós comemos da Bíblia. Estou falando agora comigo mesmo. Comigo, que eu estou dizendo comigo, pastor, que comemos da Bíblia, irmãos. Tiago, ele vai dizer assim: somos como neblina, que por um instante estamos e por outro somos dissipados pelo vento. Sabe o que a palavra está dizendo? Você exerça bem o seu papel, porque ele é rápido e momentâneo. E quando eu decidir que não vai ser mais você, eu coloco um outro no teu lugar, e vai dar sequência, e vai ser muito melhor que você, porque a obra é minha, tudo é meu, a ovelha é minha e a igreja é minha. Mas nós queremos um monopólio da igreja, irmãos. Nós queremos dizer que nós somos quem, irmãos? Um simples mosquito traz doenças que levam à morte. De que nós somos? Mas quando estamos com Cristo, ainda que cheguemos à morte, sabemos que temos uma vida eterna após a morte aqui nessa terra. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Vocês não podem beber água aqui. Moisés ali representa o Cristo. Porque se nós formos acompanhar o texto, então vieram os pastores, as enxotaram. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Irmãos, deixa eu falar com os pioneiros aqui. Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Ele era um pioneiro. A oração de Estevão: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Junto estava de longe assistindo e consentiu o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. O pioneirismo, ou a posição de Estevão, fez com que o apóstolo Paulo mais tarde fosse escolhido e fosse Saulo de Tarso, e fosse o grande apóstolo Paulo, dessa grande referência para nós no Evangelho, irmãos. Eu vim falar com pessoas que foram escolhidas. Você quer ver Cristo nesse texto? Quer ver a tipificação de Cristo? Você quer ver? Quer ver como é que eu consigo localizar Cristo no texto? Eu vou localizar Cristo. Então vieram os pastores, as exortaram, e dali tiraram elas dali. Porém, Moisés, me ajuda, se levantou e as defendeu. Jesus, vira para a pessoa do teu lado e diz: Jesus é o teu advogado fiel. Vira para ele ou para ela e diz: quando tramam contra a tua vida, ele se levanta do trono e vem na tua defesa. Jesus está dizendo para você assim: olha,
cala-te, porque eu estou entrando na tua defesa. Cala-te, porque tu saberás que eu sou o Senhor da tua vida. Cala-te. Ou falando Deus como falou com Josafá, dizendo assim: olha, se posicione, porque nessa peleja vós não tereis que pelejar. Amanhã eu vou mostrar o meu poder. Pastor, eu quero enxergar mais Jesus nesse texto. Quer enxergar? Vou te mostrar Jesus no texto mais uma vez. Versículo seguinte, o 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Respondeu elas: um egípcio, que não era egípcio, nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você chega em Cristo, Ele manda te dizer que Ele tira o fardo pesado, o serviço pesado. O pai chega: por que vocês chegaram mais cedo? Não, porque teve um egípcio lá que tipificava Cristo, e esse egípcio, e aí o pai, Jetro, quando percebe, diz assim: cadê esse homem? Cadê esse homem? Vocês deixaram ele lá? Vocês não trouxeram ele? Eu quero oferecer pão para ele. E quando Moisés chega, Jetro vira e diz assim: olha, eu quero que você se case com a minha filha mais velha. Sabe, irmãos, Deus é Deus de detalhes. Você está sendo ministrado aqui, não por uma palavra, ou mais uma palavra de engodo. Eu não vim aqui para dizer para você, ou criar maneiras. Eu vim aqui para dizer para você, que quando você é cheio do Espírito Santo, irmãos, Deus mostra que Ele está na direção. E essa igreja sendo representada por essas 7 mulheres, aonde os pastores enxotaram, aonde os pastores não permitiram, mas aonde Deus vira e diz assim: eu tenho água para oferecer para vocês. Eu tenho água disponível no poço para oferecer para vocês. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele cuida de tudo. Elas chegaram cedo porque o fardo delas foram aliviados. Os fardos foram aliviados. Hoje eu vim aqui para ministrar. Você precisa ir, levanta a tua mão se tu está carregando um fardo muito pesado. Está difícil a beça, pastor. Eu vim aqui para te dizer que em nome de Jesus, o teu fardo está sendo aliviado para a honra e glória do Senhor Jesus. És meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, Canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua
desprezo. E de repente você chegou aqui com esse sentimento que está sendo desprezado. Mas eu quero apresentar o Deus que entra no momento em que o desprezo está no auge. A Bíblia fala sobre duas irmãs, e a Bíblia fala sobre dois homens: o pai, as duas filhas e o homem que se apaixonou por uma delas. A Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel, irmãos. E o texto bíblico diz que Raquel era robusta. O que é isso? Era uma maneira que Deus tinha de dizer que Raquel era bonita, irmãos. Colocaram Raquel como robusta, bonita. Mas a Bíblia diz que Lia era uma mulher de semblante caído, de olhos baços. Eu brinquei na quinta-feira para dizer assim, até para chamar de feia Deus cria, né? Para não dizer que Lia era feia, disse assim o Senhor: olha, Lia, ou instruiu, né? Lia era uma mulher com semblante caído, feia, irmãos. E a Bíblia diz que Jacó se apaixona por quê? Pela mais feia ou pela mais bonita? A bonita. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: não é bobo, nem burro. Você, quando foi casar, você escolheu quem? A mais bonita ou a mais feia? Tinha lá uma opção, duas. Você... Pô, peraí. E a Bíblia diz então que Lia era rejeitada por Jacó. Quando Deus percebe que Jacó rejeita Lia, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus abre a madre de Lia. As tribos mais importantes foram geradas através de Lia, não foi de Raquel. Você está entendendo? Diga amém. Raquel vem José e Benjamim, mas as tribos mais importantes vêm de Lia. Me diz pelo menos duas. Falei duas semana passada. Judá, Levi, vem de Lia, irmãos. Judá, de onde vem Davi, de onde vem Cristo, vem de Lia. Eu vim aqui para te dizer que Jesus entende rejeição. E da onde você menos espera, Ele vai levantar você. Ele vai te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. E hoje Ele está dizendo: se a igreja precisa de água, ofereça, Alexandre, porque você não detém o poço. O poço não é teu, o poço é meu. A água sou eu. Você não pode privar ninguém de beber essa água. Eu não quero saber, irmãos. Eu não quero saber. Eu quero te dizer que tem água aqui. Eu vim aqui para dizer para a igreja que tem água nesse lugar. Venha beber dessa água. Venha beber água aqui nesse lugar, igreja, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu encerro, irmãos. Eu tenho dito que há uma diferença entre Saul e Davi. Saul, ele amava o trono. Davi amava o Senhor. Olha nos olhos de quem está ao seu lado, a quem você tem amado. Eita! Você sabe o que a Bíblia diz? Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que aonde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. Então, pergunta para a pessoa do teu lado, olha bem sério, e diz para ela: a quem você tem amado? Saul amava o trono, irmãos. Foi destituído. Davi amava o Senhor. Quando Davi foge de Absalão, ele sai descalço e sem coroa. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, de que me importa uma coroa se a minha família está destruída?
saem descalços. E aí entra o mistério, e aí eu encerro. Quando Deus chama Moisés na sarça que ardia, porém não se consumia, Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, tirai as sandálias dos... O que era isso, irmãos? Sandália é firmamento. Davi sai descalço. Sabe o que Davi está dizendo? Eu quero estar firmado no Senhor. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, tirai. Pastor, melhora isso para a gente entender. Melhoro. Se eu for te mostrar João Batista, ele está batizando, e quando ele é questionado, ele vira e diz assim: virá um após mim, ao qual eu não sou digno de desatar o que? As sandálias dos pés. Firmamento, aí é o próprio Cristo. Ele já não está falando de sandália, ele está dizendo daquele que está ocupando lugar naquela sandália. Você está entendendo, igreja? Hoje Deus está te dando uma sacudida, está dizendo para você: você precisa beber da água que eu tenho para te oferecer. Você está no ministério que tem água para te oferecer, que não quer aqui ficar segurando o cilindro de ninguém, no ministério que tem prazer em te impulsionar. Se tu cair, tu vai se levantar. Vira para a pessoa do teu lado, diga assim: se você cair, você vai se levantar, porque Deus está contigo, mas você vai aprender a andar sozinho. Prostrado aos teus pés, e adoro a ti. Eu seria capaz de cantar esse louvor aqui essa noite toda, irmãos. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Se esse é o teu caso, se coloca de pé, se coloque de pé. É o meu maior prazer. Não vai no banheiro agora não, adore a Deus. Te adorar, Senhor. Levante as suas mãos aí no teu lugar. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Acende a cruz para mim. Eu já te contei que aquilo que é tradição, pessoas estão presas no que é tradição. E um dia, uma filha questiona a sua mamãe. Aquela família todo ano se reúne naquela determinada data, e naquela data eles assam um pernil. Todo ano, e há gerações. E de repente, a filha de 9 anos, ela vira para sua mãe e diz: mãe, posso lhe fazer uma pergunta? E a mãe diz: sim, filha, faça. Mãe, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a mãe olha para o pernil e diz: ih, filha, é verdade, eu não sei, mas pergunta a sua avó. Sua avó está aqui, ela vai poder te responder. Vai lá na vovó. Vovó, vem cá, vovó. Aí vem a vovó. Vovó, eu fiz uma pergunta para minha mãe que não soube me responder. Ela pediu para perguntar para a senhora: por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a vovó: ih, minha netinha,
Eu não sei, porque eu aprendi com a minha mãe, ensinei para a tua, que está ensinando para você, que você vai ensinar para sua filha. Mas vamos na Bisa, a Bisa está viva. A Bisa está viva, vamos na Bisa. Aí foram na Bisa. Bisa, vem cá. Aí a Bisa, eu perguntei para minha avó, que perguntei para minha mãe, que agora elas mandaram perguntar para a senhora, por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a Bisa, e minha netinha, eu não sei, porque eu aprendi com a minha mãe, que eu ensinei para sua avó, que ensinou para sua mãe, que está ensinando para você, que você vai ensinar para sua filha. Mas como era uma família de longevidade, a trisavó estava viva, estava lá na cama, na cadeira de balanço, mas ela estava viva. Aí foram até a trisavó. Trisa, a netinha está perguntando coisas que a gente não sabe responder. Deixa que eu respondo para ela. Levou 3 horas, irmão, para chegar até o pernil. E aí, Trisa, eu perguntei para minha bisa, que perguntei para minha avó, que perguntei para minha mãe. Elas não souberam me responder. Por que o pernil é cortado nas pontas? Aí a trisavó disse, eu posso responder. Trisa, netinha, o pernil era cortado nas pontas porque eu e teu avô tínhamos um forno muito pequenininho e tinha que cortar porque ele não cabia dentro do forno. Está cheio de gente vivendo de tradição, irmãos. Está cheio de pessoas religiosas. As igrejas estão vendo um acúmulo. Sabe como é que nós chegamos à igreja dizendo assim, eu conheço tudo, eu sei tudo. E nós não estamos dando oportunidade para Deus agir. Vamos entender que o que Deus quer falar conosco é muito mais do que tradição. O que Deus quer entregar para você hoje é muito mais do que tradição. O Senhor está dizendo assim, se você quiser beber água, hoje está disponível para você. E se você quer dessa água, só levante as suas mãos aí no teu lugar. Só levante as suas mãos. Isso. Levante as suas mãos. E você vai poder cantar conosco isso. Você vai poder dizer para o Senhor. Você vai poder cantar e dizer. Nós vamos encerrar o culto assim, irmãos. Nós vamos encerrar o culto dessa maneira. Nós vamos dizer. És meu maior prazer. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Aponta assim, ó. Diz aqui: tem água disponível para você. Vira e diz aqui: o
pastor conhece as suas limitações. A Bíblia diz assim: aqui o pastor entende que a ovelha é de Cristo. Que a igreja é de Cristo. Deus leva-nos em paz e em segurança. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, dai-nos uma semana cheia de vitórias, Senhor. Cheia da tua presença, meu Deus. Que seus filhos possam ir para casa, mas possam ir sentindo a tua presença, o regozijo do Espírito. Que eles possam, meu Deus, ser incomodados na madrugada, e que o Senhor possa falar com eles nesse incômodo. Abençoa eles, Deus. Que possa valer a tua palavra na vida deles, Senhor. Quando o Senhor disse que haja luz e houve luz, Senhor, que a tua luz possa estar sobre eles, meu Deus. Que eles possam ser cheios da tua presença.